Buenos dias, meus amores. Hoje a gente vai continuar as nossas andanças pelos países latino-americanos sem sair de casa. Nossos estudos das expressões idiomáticas de todos os países latino-americanos. Hoje eu trouxe um dos países mais fascinantes da Latinoamérica, que é o México. E a gente consome algumas coisas do México. São as novelas mexicanas que passam no SBT até hoje. Chaves, El Chavo, que a gente vai ver que o Chaves, a tradução do Chaves não é Chaves, que originalmente é Chavo, e no espanhol mexicano, que aí tem essas diferenciações. Vários espanhóis, que a gente não só tem um castelhano, a gente tem outras junções do castelhano com o próprio povo que já existia no México antes da colonização. A gente vê também a comida dos mexicanos que a gente consome muito, que a gente conhece muito. Tem vários restaurantes mexicanos, tem um perto do Marco Zero, depois que passar isso tudo a gente pode ir, né? Eu já estou me convidando, vocês pagam e eu vou, certo? E aí, a gente consome também, a gente sabe que tem o Dia dos Mortos, El Dia de los Muertos. E aí, que é uma expressão cultural, que é uma coisa cultural do México, né? E aí eu trouxe algumas expressões. E aí, eu trouxe para vocês algumas expressões idiomáticas, certo? E aí a primeira é güey. Güey, diferentemente do que vocês estejam pensando, güey, a gente pode usar de duas formas. Eles lá usam de uma forma pejorativa, que pode indicar, chamar a pessoa de chato ou até mesmo de idiota, mas não é para falar essa palavra feia. E de um jeito bom, que eles tratam os irmãos, chamam os irmãos de güey, para dizer que eles são irmãos, que são brothers, como a gente fala no inglês, certo? E aí, a gente tem outra expressão que não é só no México que eles falam. Tem muitos países latino-americanos que falam, que é o ándale. Ándale é como tipo, vamos lá, anda logo, vamos. E ándale, ao invés de eles usarem vamos, eles usam ándale. Ándale, que significa vamos lá. Terceira, a pouco. A pouco é como se fosse sério. Como eu falo alguma coisa que vocês não entendem muito, aí vocês vão dizer, sério, tia? É verdade. Ao invés de eles dizerem sério no espanhol, lá no México, eles falam a pouco, que é a mesma coisa de dizer sério daqui. E aí, o bronca, quarta, bronca, que aqui algumas pessoas falam, pessoas mais velhas usam, menina, tem uma bronca para resolver, que significa problema. E lá no México, a mesma coisa, também significa problema. Então, quando eles disserem que tem uma bronca, eu tenho uma bronca, ou seja, eu tenho um problema, que é a mesma coisa quando a gente fala aqui em Recife, né? E aí, ni modo, quando tem uma expressão que é também muito parecida no castelhano, tem uma expressão também muito parecida no castelhano, que se chama, que as pessoas falam no niná. No niná seria de jeito nenhum, não, que é a mesma coisa do ni modo, que seria de jeito nenhum, não. E aí, outra seria la neta, que seria a mesma coisa de sério, mas usando em circunstâncias diferentes. Quando seria mais uma diferenciação entre a pouco e la neta, seria que a pouco é muito mais usada e é muito mais corriqueira. E la neta é usada por uma expressão usada por pessoas um pouco diferentes. Uma usa no subúrbio, outra usa em bairros um pouco mais caros, né? Vamos dizer assim.
Sétimo, que chingón. Que chingón significa que legal, que coisa maravilhosa. E aí é uma expressão que a gente fala que massa. E lá eles falam que chingón, certo? E a oitava, que chincadeira. Que chincadeira. Que quando eles falam que chincadeira, eles falam que confusão. E aí, que chincadeira significa que confusão no México. Ahorita, eles falam como se fosse daqui a pouco. Eles usam muitas expressões diferentes de hora ou a hora, que são advérbios de tempo. Eles não usam muito esses advérbios de tempo, eles usam outras palavras, falsos cognatos, que a gente vai ver outro falso cognato, que se refere à hora, como agora, ahorita, que significa daqui a pouco, certo? E aí, quando eles falam daqui a pouco, eles falam ahorita. E décima, achicorrato. Então, achicorrato é agora há pouco, mas de uma forma passada. Ou como a gente fala, uma pessoa pergunta pra você se sua mãe saiu, aí você fala agorinha. Mas eles não falam agorinha, eles falam achicorrato. E aí vocês devem estar pensando, rato, mas rato de rato? Não, rato em espanhol é ratón. E aí, rato é uma expressão muito corriqueira, não só no espanhol mexicano, mas em todos os espanhóis de todas as localidades que falam espanhol. Rato significa tempo, tempinho. E aí, por isso que achicorrato pode ser relacionado a alguma coisa que tenha o tempo, que determine algum tempo, certo? E aí, chavo, como eu disse para vocês no começo, a gente vê muitos chaves. E chaves, no seu tema, no seu título inicial, no seu título em espanhol, é chavo, el chavo. E não significa chaves como a gente traduziu. Significa menino, menininho. Então, chavo, el chavo, deveria ser traduzido como menininho. Mas, para uma adequação, talvez, da tradução, a gente chama de chaves. Mas a palavra chavo, em espanhol, não significa chaves, significa menino. Então, chava significa menina. Então, chavo, menino, e chavo, menina, menininho ou menininha, certo? Way, com W, ou seja, com W, significa mano, que a gente fala cara, né? E aí, essa expressão. No manches, não me engane. Quando a gente fala, não engana, não passa a perna em mim, não. É no manches, em espanhol do México. E aí, chido, quando eles falam chido, esta pessoa é um chido, ou um chido. Essa pessoa é legal. E aí, padríssimo, quando eles falam padríssimo, é quando eles falam que uma coisa é muito legal. Então, chido é legal e padríssimo é muito legal. E aí, a gente tem mais. 17ª. Está de poca madre. Está de poca madre significa está muito bom. E aí, recapitulando, que é muito legal, que é legal, muito legal e muito bom. Vamos lá. Chido, legal. Padríssimo, muito legal. E agora, está de poca madre. Está muito bom. Então, esses níveis de verificação de qualidade no México, certo? E aí, desmadre, quando eles falaram que tem algum desmadre na rua, em la calle, tiene un desmadre en la calle.
ou seja, tem uma confusão na rua, porque calle é C-A-L-L-E, é rua, significa rua. Então, desmadre é confusão. 19ª, venga lo que venga, ou seja, venha o que vier. Que a gente tem uma expressão idiomática sobre isso, né? E aí, 20ª, nonhear. Nonhear significa estudar muito, que eu espero que todos os meus alunos estejam nonheando, ou seja, estudando muito, certo? 11ª, chingadaço. Chingadaço é quando uma pessoa dá uma pancada na cabeça de outra pessoa e essa pancada é muito forte. Chingadaço. E aí, 12ª, chingar. Chingar é incomodar, certo? E, por último, a 23ª, pipirim. Pipirim, que significa comida. Eles podem falar comida ou falar pipirim, certo? Isso relacionado às comidas tradicionais mexicanas, certo, pessoas? Essa atividade não vai ter atividade para vocês fazerem. A única atividade que vocês vão fazer é de pronunciação, certo? E aí, como a gente fez da última vez, vocês gravam um videozinho ou gravam um áudio, porque vocês estão ficando muito vergonhosos, mas na sala, quando tá conversando, não são vergonhosos, né? E aí, vocês vão mandar para mim um videozinho ou um áudio falando a expressão que vocês acharam mais legal, certo, pessoas? Até a próxima e provavelmente próxima semana eu vou trazer para vocês um videozinho de pessoas da Espanha ou de outros lugares latino-americanos para vocês verem como é. Então, a próxima aula vai ser um vídeo para vocês verem como é que eles falam lá na Espanha. E por último, eu vou trazer para vocês o espanhol da Espanha e a diferença das 5 diversidades do espanhol que tem na Espanha, certo? Além do castelhano, certo, minha gente? Espero que vocês tenham entendido e pratiquem a pronúncia. Essa semana é praticando a pronúncia, certo? Beijo pra vocês e até a semana que vem.